E aí, pessoal, boa noite. Como que vocês estão? Tudo bem? E aqui agora falar um pouco, né, para quem quer aplicar também, para entender como que funciona, o que que é um mestrado em BIM, o que que você aprende se não é software, né? Primeiro módulo, são 6 módulos de aula e um módulo que é a dissertação de mestrado, né? Então, no primeiro módulo, a gente tem a parte de Management of Information and Collaboration em BIM. Então, a gente tem um módulo específico para entender qual é a informação que a gente gera, como que a gente faz a gestão dessa informação, quais são os documentos que a gente precisa fazer, quais que são as normativas, qual que é a ISO, qual que é a UNI, que é a norma italiana, o que que a Paz falava, né, da parte do Reino Unido. Então, a gente conseguiu já de cara entender a metodologia em si, entender como que você tem que fazer a informação, como que você tem que gerir essa informação e também como que você colabora com essa informação. Porque trazendo o BIM aí, o BIM é uma metodologia de trabalho colaborativa. Então não adianta você ser o cara no software, fazer um monte de documento, é o BIM Manager que sabe resolver todos os problemas dentro do escritório ou dentro da construtora, se você não sabe como colaborar, se você não sabe como passar essa informação para os outros, né? Aí, partindo no segundo módulo, a gente começa a estudar como que é a parte da modelagem. Aqui que a gente teve o primeiro contato bem próximo com softwares, porque não existe como fazer modelagem sem falar de software, né? Então, nesse módulo, a gente acabou fazendo um projeto de... o pessoal da arquitetura conhece bem, o pessoal de engenharia às vezes não é muito ligado nisso, mas a gente simulou a construção da Expo Pavilion, né? Então, a gente separou a turma em grupos. Uma das coisas que talvez não tenha falado antes é que o mestrado, a gente tem 3 universidades. E metade da turma fica numa universidade, metade da turma fica na outra, e a terceira universidade, ela fica meio como suporte e stand-by por um semestre. Então, no meu período, eu estava morando na Eslovênia, metade da turma estava na Eslovênia e metade da turma estava lá em Portugal, né? E nesse módulo foi muito legal porque a gente fez um trabalho colaborativo com metade do grupo estando em cada país. Então pensa, várias das dificuldades da vida real a gente estava ali, porque não podia fazer uma reunião presencial, estava todo mundo falando em inglês, então pelo menos no meu grupo ninguém era a língua materna, primeira língua, vamos falar assim, né? Então tinha essa barreira da língua, tinha barreira de desconhecer e tudo mais. E a gente, dentro de 3 semanas, a gente conseguiu fazer a elaboração, dentro dos critérios que foram estabelecidos, de um BEP, de fazer rodada de Clash Detection, de fazer a modelagem da topografia, arquitetura, estrutura, map. Então foi muito legal para a gente entender e já aplicar na prática o que a gente estudou com o suporte do pessoal, né? Com o suporte dos professores. E foi bem interessante, assim, até na aula do BCF que eu gravei esses dias atrás, foi colocado o nosso modelo, como que a gente fez a modelagem dele, né? A gente acabou fazendo o pavilhão brasileiro e quem sabe aí mais para frente gravo mais algumas aulas usando ele como base e tudo mais. E no módulo 3 a gente aprendeu o tão famoso Parametric Modeling, o Parametric Design, que foi entender um pouco mais sobre o que é um design paramétrico, porque muitas pessoas falam do design paramétrico e entendeu o conceito, qual que é a ideia de fazer isso. O design paramétrico não é só fazer uma família, que você bota um parâmetro e tudo mais, essa é a parte direta. Mas é interessante entender como você faz ela bem, até que nível você precisa chegar nela. Porque se você pegar, trazendo o exemplo do Revit, uma família, é muito fácil de fazer ela muito mais complexa do que precisa. E essa é uma das questões do BIM. Você não precisa fazer tudo perfeito se tu não precisa dessa informação, se tu não precisa daquele dado, né? E foi aqui também que a gente teve o primeiro contato com Dynamo e também com o Grasshopper, são as ferramentas
vamos falar assim, é uma linguagem de programação visual, né? Então ali que foi o primeiro contato que a gente teve com isso. A gente também teve generic design, que é você gerar várias opções de design para entender qual é a solução optimal, qual que é a solução ótima, com base nos teus inputs que você dá para o software. Então, a gente acabou fazendo vários estudos, cada aluno escolheu um, e isso foi bem interessante. Eu acabei fazendo um estudo de fachada, de painéis de fachada, de como otimizar, fazer os painéis de fachada com relação a pavimento, altura, largura, quais seriam, dentro dos parâmetros que eu coloquei, uma estrutura de fachada otimizada com relação ao tamanho de barras de aço, metragem de vidro e tudo mais. E daí a gente começa a entender um pouco mais o potencial dessa parte paramétrica, além de só fazer uma família que você consegue trocar um parâmetro conforme você precisa. Mas realmente utilizar o design paramétrico para entender qual é a melhor solução para algumas coisas, né? Módulo 4 a gente estudou sobre interoperabilidade e BIM Data Systems, que foi aqui que a gente entrou um pouquinho mais a fundo sobre o que é um IFC, como que você troca informação, quais os formatos de IFC que tem, e não só IFC, mas também entender outros formatos abertos, porque uma das coisas que existe muito na construção civil, e hoje a gente está muito vinculado a IFC, IFC, FCC, porém esse IFC ele não tem uma comunicação direta com vários outros formatos que são abertos. Com base nisso, tem o IFC XML e tudo mais, que ele faz essa interface com outros formatos, mas a gente estudou um pouco mais até os problemas de exportação dos softwares, né? A gente modelava uma parede num software, exportava IFC, importava em outro software, fazia essa exportação, importação para entender até como os softwares se trabalham, né? Como se comportam nisso. E a gente chegou em resultados assim absurdos, de chegar a aumentar de uma parede e chegar a ter 3 GB o tamanho do arquivo, dependendo de qual software e como tu fazer a exportação. Então são estudos assim bem legais que a gente entendeu quais são as dificuldades, né? Como funciona para fazer essa troca de informação de uma maneira certa e também as dificuldades que a gente tem nessa interoperabilidade, né? Um dos módulos mais esperados que eu tive foi esse módulo 5, que fala sobre o 4D, 5D, 6D e suas aplicações, né? E quando eu decidi fazer mestrado, eu tenho background em custos, né? Suprimentos, execução de obras, trabalhei um pouco com planejamento. Então eu estava muito ligado nesse 4D, nesse 5D, como realmente aplicar, né? Porque talvez isso, tirando a parte de modelagem, clash detection, seja o que as pessoas mais querem, as construtoras mais querem, né? E nesse módulo a gente aprendeu de uma forma prática como fazer isso acontecer. Nessa que a gente teve o suporte de um professor da Itália, que ele não tinha uma grande carreira acadêmica, nem uma grande carreira de pesquisador, mas ele tinha a parte prática. Então ele trouxe um exemplo prático de como fazer isso, né? E os softwares de escolha dele naquela época foram o Revit e os Navisworks, que são dois softwares muito utilizados, né? Também com importação de cronograma pelo Project. Então, teve pessoas que fizeram esse mesmo estudo dentro do Bexel, teve pessoas que fizeram essa mesma, em vez de usar o Revit, usar o ArchiCAD e tudo mais, e funciona. Isso foi muito legal, porque a gente viu que, independente do software que estivesse usando, isso funciona. Isso foi algo que, sem você. Parece que é uma falação bonita, mas quando você vê isso na prática e que realmente funciona, você entende como a metodologia ela é animal. E se você usar ela ao teu favor. Gente, para fazer validação de modelo, por exemplo, a gente tinha licença do Solibre, fornecida pelo mestrado. A gente usou BIM Collab Zoom, a gente usou Navisworks, a gente usou Simple BIM. Teve pessoas que usaram o Bexel também. Então foi muito legal analisar essa gama de resultados em diferentes softwares utilizando o mesmo input, né?
E o último módulo foi a parte de HBIM, né, que é a reabilitação e análise de sustentabilidade. Uma coisa muito legal que no Brasil talvez a gente não dê tanta importância, mas que na Europa, e até hoje eu trabalho com muitas das obras que eu trabalho aqui na Itália são assim, são de obras históricas, né? Que no Brasil a gente tem muito espaço ainda, o nosso país é muito grande, e a gente tem muito espaço a ser explorado ainda. Mas se a gente compara com a Europa, não é bem assim, né? A Europa ela é bem menor, ela já tem muitos anos, então os espaços já foram praticamente quase todos ocupados. Eles têm também muita edificação histórica, né? Vamos supor, pega aqui Roma, que é aqui do lado. Meu, quantos anos de história não existe em Roma? Cada canto daquela cidade tem uma história por trás que tem que ser mantida. Então, quando você vai fazer uma obra nesses lugares, é muito comum ter uma obra de restauro, em vez de você demolir e construir de novo, né? Então, foi nesse módulo que a gente aprendeu em como receber uma nuvem de pontos e fazer uma modelagem baseada em nuvem de pontos. A gente fez isso numa casa na cidade de Milão. A gente visitou a casa, entendeu como que era e depois recebemos a nuvem de pontos e fizemos todo um projeto com base nisso. Elaboração de paredes, elaboração do projeto arquitetônico, de telhado, de várias coisas. E ali a gente entendeu também quais são as dificuldades de trabalhar com nuvem de ponto, na prática. E hoje eu trabalho com nuvem de pontos aqui na Itália e várias coisas que a gente aprendeu nessas aulas eu consegui trazer para a vida profissional. E isso foi muito legal. Porque às vezes você pensa, ah, isso daqui é besteira, isso daqui não precisa. E quando você aprende algo e logo depois começa a trabalhar e aprende e vê que o que você aprendeu faz sentido e é utilizado, agrega um valor muito grande na tua experiência. E isso eu sempre busco em trazer para as outras pessoas, né? E por último é a dissertação, né? Dissertação de mestrado, isso foi bem legal que o curso fez, porque uns 2 meses antes de começar, todo mundo tava, putz, o que que eu faço? Faço isso, faço aquilo. É aquele desespero, né? Que assunto que eu escolho, não sei se eu gosto, não sei se eu não gosto e tudo mais. E o mestrado preparou uma lista de sugestões. E essa lista de sugestões, eu escuto dizer que para nós que estávamos na Eslovênia e íamos fazer a dissertação em Portugal, 60% eram empresas que sugeriram. Eles chegaram para empresas parceiras, os professores, eles tinham muito contato na indústria. Eles falaram: o que que você quer resolver o BIM na tua empresa? Sugere alguma coisa. E com base nisso, a gente foi escolhendo os tópicos. E eu escolhi o meu num desses, que era para fazer análise de custo, né? Como fazer efetivamente uma análise de custo usando o BIM. E conversando com o engenheiro Miguel, que era o meu tutor na empresa, e também com o meu orientador de mestrado, o Helder, e o Bruno, a gente chegou numa conclusão que eu consegui trazer minha experiência do Brasil em custo numa parte que o BIM muitas vezes ele não é utilizado, mas que deveria, que é a parte de Cost Estimates at Early Stages, que é a estimativa de custo logo no começo do projeto. Porque se a gente tem o dado, se a gente tem o software, a gente sabe a metodologia, a gente juntou tudo isso e a gente conseguia fazer em um dia já uma estimativa de custo real do software, utilizando dados históricos da empresa. E como a empresa que eu fiz, ela era uma empresa de 30 anos, que tinha um database gigante, a gente organizou um pouco isso e teve um resultado muito massa. Foi muito massa, né? Então, essa parte da dissertação foi assim muito engrandecedor para mim. E tem pessoal do Brasil que fez mestrado, fez a dissertação em empresas da Eslovênia, por exemplo, e está trabalhando lá até hoje, já deve fazer aí 1 ano e meio mais ou menos. Pessoal de Portugal que fez isso, que acabou depois vendendo essa solução, trazendo para o mercado, que desenvolveu. Pessoal em outros países também, que fez a tese, ficou na empresa. Então, meu, essa, esse link que foi feito entre o mestrado e as empresas, botando mais ou menos à disposição os alunos para resolver problemas das empresas,
foi muito bom para todo mundo, porque o mestrado mostrou que os alunos que estão ali aprenderam e são bons, as empresas resolveram problemas que eles tinham e os alunos entraram acabando no mercado de trabalho, porque muitas vezes você ser de fora e tudo mais, não é muito fácil você achar um emprego na Europa. Você consegue até achar, mas se você consegue fazer um estágio dentro de uma empresa com uma indicação de um mestrado ainda, isso abre muitas portas. A gente sabe o poder da indicação, né?